bem, agora são 13 horas e 23 minutos. Eu tive um pequeno problema aqui de ordem técnica, mas já está resolvido. Então, mais uma vez, boa tarde, doutor Charlie. Boa tarde, Geraldo Félix. Boa tarde, ouvintes da Rádio 87 FM comunitária, né? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as inovações da lei de trânsito, né? Recentemente entrou em vigor, ainda vai entrar em vigor, né? Daqui a 120 dias, a lei 13.546 de 2017, né? Ela tem um período de vacatio legis, que é o período para entrar em vigência, de 120 dias, né? Ela foi publicada dia 20 de dezembro, se não me engano, né? Ou seja, ainda nós temos 120 dias para a adaptação dessa lei, né? Essa legislação aqui é interessante a gente comentar porque eu percebi e a gente recebe as informações das legislações pelo WhatsApp, pela rede social, né? E muitas das vezes essa legislação está sendo mal interpretada e mal divulgada, inclusive por pessoas da área, da respectiva área. Então, eu achei que esse é o momento adequado de equacionar algumas distorções dessa legislação. Então, nós temos esse momento e aí esse espaço. Podemos continuar? Isso. Aí, continuando, né, vamos falar um pouco sobre essa legislação, né? O que ela traz de novidade? O que está sendo divulgado de forma errônea, né? Eu recebi até um áudio, várias vezes recebi um áudio pelo WhatsApp, né? De algumas pessoas que, até da área jurídica, mas que teve uma compreensão errônea sobre esse dispositivo, né? Eu tentei, na medida do possível, fazer essas correções, né? A Lei 13.546 de 2017, primeiro ponto, ela não evita a fiança, né? Essa é uma divulgação que todos estão colocando, né? A nova lei de trânsito agora, ela aumentou a pena? Aumentou as respectivas penas, mas ela não traz uma alteração em algum sentido jurídico. Tem alguns sentidos jurídicos que a gente deve colocar. Primeiro, não houve alteração na pena do crime de embriaguez ao volante. Essa lei, ou seja, a nova lei, ela não teve nenhuma alteração do artigo 306. A simples situação de conduzir o veículo com automotor, com capacidade psicomotora alterada, ela não houve nenhuma alteração da lei 13.546. Logo que eu posso afirmar que ainda cabe fiança perante o delegado. Ora, professor Charlie, o que teve de alteração então? Né? Eu fiquei escutei várias pessoas falando que não cabe mais fiança, agora é cadeia pura. Não, é bem isso, né? Ela teve uma alteração e alguma organização sobre algum sentido que a gente vai esclarecer. Então, primeiro ponto, ou seja, o artigo 306 não foi alterado. Então, a pena do crime de embriaguez ao volante, ela não tendo alteração, ela ainda continua aplicando como outrora acontecia. Se a pessoa que for prego dirigindo, conduzindo um veículo com a sua capacidade psicomotora alterada, ele vai ser conduzido, vai ser preso, logicamente, mas cabe fiança. Como a pena não foi alterada, a pena é de 6 meses a 3 anos, né? Cabe suscito do artigo 89, aquela suspensão. Cabe também colocar que é possível também a fiança respectiva, bem como as medidas, logicamente, as medidas de substituição da pena, em pena restritiva de direito, né, do artigo 44 do Código Penal, né? Então, isso não houve a respectiva alteração, né? Mas, o que houve de alteração realmente com essa legislação? Houve sim, houve duas qualificadoras que foram alteradas, no chamado homicídio culposo, né? O artigo 302 houve uma alteração no seu parágrafo 3º, e lá realmente houve um aumento, e esse parágrafo 3º foi extremamente importante. É louvável colocar que esse dispositivo aqui ele vai ampliar toda vez que o condutor venha praticar homicídio culposo, veja bem, homicídio culposo, e ele estiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine alguma dependência, houve um aumento da pena de 5 a 8 anos, né? Então, nós vamos falar uma coisa de você ser prego embriagado, e outra coisa quando você vem praticar o crime de homicídio culposo. Nesse sentido, aí é uma alteração da pena, de 5 a 8 anos. Mesmo assim, alguns vão falar assim, olha, não, então aumentou de 5 a 8 anos, então não cabe mais fiança perante o delegado, mas cabe fiança perante o juiz, né? São pontos que a gente tem que colocar, né, porque houve uma divulgação nesse sentido. Alguns legisladores, ou melhor, algumas doutrinas, a gente está começando a criticar esse dispositivo porque ele viola claramente o princípio da proporcionalidade. Veja bem, se você conduz seu veículo
de forma culposa, ou seja, com imperícia, imprudência, negligência, venha praticar um homicídio, a pena ela tem uma qualificadora de 5 a 8 anos, superior a justamente o próprio a realidade do crime doloso, em algum sentido, né? No caso do homicídio culposo, houve uma intenção louvável do legislador, mas quando a gente vai ver a alteração da legislação lá na lesão culposa, ou seja, na lesão corporal culposa, houve uma alteração significativa, né? A pena subiu de 2 a 5 anos toda vez que tiver a influência de álcool ou qualquer substância psicomotora que vai alterar a dependência. Isso aqui houve uma crítica, porque, ora, uma lesão corporal culposa, a pena aumentou exatamente superior à própria crime doloso. Houve uma discussão nesse sentido, que o legislador vai perceber que ele aumentou a pena para tentar evitar a conduta da embriaguez na lesão corporal culposa, mas na questão dolosa ele colocou uma pena menor, ou seja, há um contrassenso, né, entre o dolo e a culpa, né? Outra modificação interessante que houve também foi justamente a ideia do crime de racha, né? E aí o legislador modificou, né, para deixar bem claro que a exibição ou demonstração de perícia, manobra de veículo também será punido, né? Então ele abarcou outras realidades. Então a nova legislação, ela basicamente modificou a questão dos crimes, homicídio culposo, a lesão corporal culposa, bem como também a questão da modificação ligada à ideia de exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo, né? O que eu posso colocar de imediato, nesses casos dos crimes que houve alteração, retirou a questão da fiança do delegado, mas não retirou a fiança do juiz. Não trata-se de crime hediondo, por não ser crime hediondo, então ainda cabe a fiança, ao contrário do que está sendo divulgado por alguns, né? Também é importante colocar que a substituição da pena em pena restritiva de direito também é possível na modalidade culposa. A gente, ao fazer a leitura do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, vai perceber que quando a pena é superior a 4 anos no doloso, não é cabível que a substituição em pena restritiva de direito. Mas a gente vai perceber que na modalidade culposa pouco importa a quantidade de pena. Então a modalidade culposa é possível sim. Então o que eu posso afirmar é que a alteração que o legislador colocou de 2017, ela não impede também a substituição em pena restritiva de direito. Então isso é extremamente importante. Só lembrando que nós estamos conversando aqui com o doutor, mestre e professor Charley Teixeira Chaves, ele que é doutor em Direito Processual pela PUC Minas, é mestre e especialista em Direito Processual. Doutor, na sua opinião, essa mudança foi radical, razoável ou deixou alguma coisa a desejar ainda? Percebe. Vamos colocar que o legislador precisava separar algumas questões ligadas ao álcool, né? Nós sabemos que realmente é um crime muito comum, né? E precisou intensificar o aumento de pena. O que é ruim nesse sentido é que houve uma desproporção, né? Houve uma alteração na questão do homicídio culposo, na lesão corporal culposa, né? E ao ampliar essa pena, ele possibilitou uma desproporção em relação ao crime doloso, ou seja, quando eu tenho a vontade de praticar. A modalidade culposa ela é mais branda em relação ao ato doloso, então há uma desproporção. Mas o legislador andou bem ao positivar nesse sentido, porém nós vamos ter que ter uma equação sobre a questão das penas, né? Se você for praticar, por exemplo, um homicídio culposo com disparo de arma, a pena é bem menor do que o homicídio culposo por influência de álcool. Ou seja, se você por acidente mata alguém por culpa no disparo de arma, você tem uma pena inferior à questão do homicídio culposo por direção. Ou seja, o legislador então não equilibrou proporcionalmente, mas é extremamente interessante. E aí essa legislação ela traz uma ideia de intensificar uma política criminal contra o alcoolismo junto ao veículo. Resumindo, foi bom essa mudança? Sim, já foi bom sim, provocou algumas alterações. Em se tratando que as nossas leis brasileiras aqui é de 1822, por aí, né? Então tinha, já não só na lei do trânsito, como todas as leis, deve-se fazer uma mudança geral aí, porque a nossa legislação está muito atrasada, não é isso? Sim, agora é importante colocar, porque também há uma divulgação errônea de que toda pessoa que bebe e
pega um veículo e, ao ser preso, ou mesmo praticando uma das modalidades de homicídio, seja culposo ou lesão corporal, que causa dano a algum terceiro, causa vítima, não quer dizer que o ato é doloso ou dolo eventual, né? Há uma discussão muito grande que o Supremo já tentou reequacionar, porque nós temos chamado dolo eventual e a culpa consciente. O que isso significa, para o nosso ouvinte entender melhor? Quando a gente fala em dolo, nós vamos falar que isso vai ser julgado pelo tribunal do júri. Quando a gente fala em culpa, a pena normalmente da culpa é menor do que o ato doloso. O ato doloso é quando tem a vontade de praticar uma conduta para produzir um resultado, né? Eu tenho um resultado previsto e eu quero o resultado. A ideia do dolo direto. Muito se colocou que o simples fato de eu estar embriagado no veículo já seria um dolo eventual. Isso não é verdade, né? Há uma divulgação na mídia de forma errônea nesse sentido, até porque as alterações que nós tivemos justamente na Lei 13.547 é sobre homicídio culposo, modalidade culposa, lesão corporal culposa, né? E a gente pode perceber que há uma distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Esse dolo eventual, que caracteriza uma pena maior, que é julgado no tribunal do júri, ela tem a ideia de previsão do resultado, mas ele assume o risco. O fato de você simplesmente se embriagar não quer dizer que você está assumindo o risco de produção do resultado. O STF já tem feito essa distinção. Por quê? Porque nós temos também na culpa consciente que a pessoa prevê o resultado, como acontece com o dolo eventual, mas não quer e nem assume o risco. Ele pensa poder evitar. Então é uma análise muito subjetiva para o juiz analisar entre culpa consciente e dolo eventual. Qual que é essa distinção? Porque o dolo eventual aumenta a pena. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, enquanto a culpa consciente, a pena que no caso poderia ser no máximo de 5 a 8 anos, né? A última alteração que nós tivemos aqui. Mas o legislador deixou claro que existe a questão da culpa consciente e o dolo eventual, são as coisas distintas. O simples fato de você estar embriagado tem que ser analisado pelo julgador. É difícil, uma tarefa difícil? Porque na prática elas têm a mesma situação, prever o resultado, tanto o dolo eventual como a culpa consciente, só que o dolo eventual, ele assume risco. Já na culpa consciente, não há previsão do risco e ele pensa poder evitar. Simplesmente. A gente pode imaginar o seguinte, num contexto, um pai de família que foi comemorar seu aniversário, bebeu, aí pega o veículo com seus filhos e todo feliz e acredita que tem condições de dirigir, insiste nesse sentido. E aí, de repente, ele quer voltar em casa mais cedo para ver um jogo de futebol. E aí ele perde o controle, acaba sofrendo um acidente. E aí ocorre a morte dos seus familiares. A gente pensar que esse tem um dolo eventual, que ele queria assumir o risco disso, é muito prematuro. Então, a cada caso tem que ser analisado. Eu entenderia que seria uma culpa consciente, mas a mídia tenta colocar que simplesmente a injeção de álcool ou qualquer substância que tire sua capacidade motora já seria um ato de dolo mental. Não é bem isso. Então, essa nova mudança pode botar um juiz aí contra barreiras na hora de fazer o julgamento? Com certeza, é por isso que eu falo que computadores não podem julgar, né? Já pensou se fosse matemática, olha só que coisa tão cinzenta, dolo eventual e culpa consciente. Essa tem uma linha muito próxima. Então precisa dessa figura humana para analisar o contexto, não o contexto só de um lado, no contexto geral. Porque essa mudança até é uma mudança de resultado de pena, até de julgamento. O dolo eventual vai para o tribunal do júri. Você pode chegar a ter 20 anos. Já no caso da culpa consciente, dependendo se for homicídio culposo, pena máxima de 8 anos. Há uma alteração de valores aqui, então tem que ser analisado. Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que, não podemos simplesmente falar que a pessoa ingeriu bebida e já está municiando para querer matar. Não é bem isso, né? Tem situações que pessoas acreditam que têm a capacidade e que têm condições de evitar, mas ocorre aí que seria uma questão de culpa consciente, né? Então, o STF, que é o nosso Tribunal Superior, já deixou claro, há uma divisão. Nós não podemos imaginar o simples fato de injeção de bebida já seria dolo eventual. Até porque o novo legislador colocou lá homicídio culposo, lesão corporal culposa, senão não existia essas modalidades. Essa lei muda também alguma coisa aí a respeito da recusa do bafômetro. A gente vai falar sobre esse assunto, havendo uma vez a gente volta lá no primeiro assunto aí. O que muda aí, né, em relação ao motorista recusar fazer o teste do bafômetro? Essa foi uma legislação anterior, um pouco anterior a essa, né, criou o artigo 165A, que a recusa gera tanto a multa como também a presunção de que... já é a admissão da culpa. Já é a admissão da culpa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, aí eu tenho que trazer alguns valores, né?
O artigo 185A, ele permite que a autoridade policial, se fato de recusa, já caracterizar a questão do alcoolismo, ou seja, ele está embriagado. Né? É uma presunção, ainda gera multa, bem como reclusão, e a prática do artigo 306, que não houve alteração, cabe a ter fiança. A questão básica é que essa presunção de ideia de que ele já é culpado, ela viola claramente a Constituição da República. E aí eu tenho que trabalhar um pouco essa ideia de não autocriminalização, porque para o senso comum a gente vai falar assim, não, quem cala é quem consente, né? Quem não deve, não teme. Então, esses adágios comuns pela Constituição é bem diferente. Quem cala não diz nada pela Constituição da República. É interessante, é diferente a visão. Só que a gente tem que colocar o seguinte, porque se você analisar esse dispositivo, e esse dispositivo eu já começo afirmando que ele é tendente a ser declarado inconstitucional, e os tribunais têm tomado atitudes com ele, até mesmo para anular a multa e a sanção, quando não há elementos que possam demonstrar a questão do alcoolismo, a questão da mudança da capacidade motora da pessoa. Então vamos explicar basicamente o que a Constituição fala. A Constituição ela trabalha a ideia do princípio da não autocriminalização. Então você não é obrigado a fazer prova contra você. Só que esse dispositivo ele fala, você é obrigado só para o bafão. Se você não fizer, vai ser multado. Aí eu penso o seguinte, se a Constituição é a lei maior e essa é a lei federal, que é a lei abaixo da Constituição, ela fala que eu tenho o direito de não me criminalizar. Eu não sou obrigado a dar sangue nem só babar fontes. Como que eu tenho o direito e depois eu tenho uma consequência? É como se eu falasse o seguinte, aquela porta eu tenho direito de passar, mas se eu passar, eu levo um pé na bunda. E que direito é esse que eu tenho sanção? E esse dispositivo criou uma sanção. É um dispositivo que a ideia dele é ter uma ideia nova no sentido de evitar a questão e obrigar todo mundo a salvar o bafômetro. Mas é uma ideia contrária à Constituição da República. E essa ideia contrária vai provocar situações seguinte, que vai provocar nulidades. Então o que eu posso falar é o seguinte, professor Charles, eu posso recusar? Posso. Cabe à autoridade policial usar outros meios, como filmagem, odor, sentir o hálito da pessoa, testemunhas que possam comprovar força física. Ou seja, quando a pessoa está embriagada, exatamente embriagada, ela tem o cheiro da bebida, tem a fala embriagada. E aí, se o agente policial fizer isso, ele respalda, porque se não fizer nada disso e simplesmente aplicar a regra da recusa com presunção, os tribunais já estão anulando. E a tendência é o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional esse dispositivo, porque não é permitido criar um direito e criar uma sanção, uma consequência desse direito. Por mais que esse dispositivo é louvável, mas a ideia é que eu não sou obrigado a fazer prova. Cabe o Estado jurídico. Aí vocês vão falar assim, coitado dos agentes policiais, eles têm que fazer isso. Aí nós temos que falar o seguinte, como nós temos que observar a legislação, a lei, eles também têm. E como eu tenho uma lei federal que fala que a segurança pública ela pode ser obtida de outros meios, o próprio dispositivo fala, cabe a gente utilizar os outros meios. A tendência é que a multa e as consequências do artigo 185 da recusa seja declarada inconstitucional, porque ela confronta diretamente com a Constituição. Na prática, a gente vê que está acontecendo o seguinte, recusou, se o agente policial não fez nenhuma conduta, chamou testemunha, ou não constou de uma infração, ele está andando cambaleando, ele está com cheiro de álcool, achei ata de cerveja dentro do carro. Se não constar nada disso, os tribunais têm anulado. Aí é uma questão de arrumar advogado, não uma questão imediata. Então eu não posso comprovar quanto vou sair solto. Não, vai acontecer todo o procedimento porque tem uma lei prevendo. Porém, essa lei choca com a Constituição. Enquanto o Supremo não declarar inconstitucional, ela tem aplicabilidade. O que vai acontecer é esse jogo. Os tribunais ficam anulando e aí depende muito da atuação do agente policial. Digamos, olha, tem uma pessoa que, digamos, o Roberto Carlos, ele tem síndrome de Tourette, não sei se é síndrome que chama. Eu tenho eu não sei o nome que se dá, me falhou aqui o nome que se dá a essa doença, essa coisa. Eu tenho, digamos, eu não gosto de tocar em qualquer coisa que eu acho que eu vou ser contaminado. O bafômetro, por exemplo, eu tenho certeza que eu não bebi. Eles me querem que eu faça o exame do bafômetro. Eu não quero colocar a boca naquele ali, porque um punhado de gente vai colocar a boca naquele ali talvez. Como é que fica isso? Se seringa tem uma para cada pessoa, não pode ser um bafômetro para cada pessoa? Na realidade, ele é higienizado, né? Higienizado nesse sentido. Mas essa higienização, se feita na hora, isso... De toda forma, se você fizer a análise constitucional, eu não sou obrigado a soltar bafômetro. O grande problema é que a autoridade policial ele vai gerar aquela ideia da presunção, né? O artigo 165A vai conduzir, e aí ele pode ser até preso nesse sentido. Porém, se ele não tem nenhum indício de álcool,
ele vai conseguir reverter isso juridicamente, não perante o órgão administrativo. A tendência, nós já temos julgados isso, a Justiça Federal já está julgando nesse sentido em uma situação. A recusa do bafômetro, sem nenhum elemento ou indício auxiliar que ele está embriagado, gera nulidade, inclusive pode gerar danos morais contra o Estado, né? Que é ato reflexo contra o agente, porque é uma lei que ela confronta claramente a Constituição. Eu tenho esse mecanismo. Agora, em relação a essa questão da higienização, é muito difícil o Estado ter bafômetros distintos separados, não tem condições, né? Respondendo a sua pergunta no sentido assim. Mas olha aqui, pro policial é fácil ele provar que está fazendo direitinho, ele filma, ele faz uma coisa toda. Mas e o lado do motorista? Como que ele vai provar que ele não estava cheirando álcool, que ele não estava cambaleando, que ele não estava em zigue-zague na estrada? Como que ele vai conseguir provar a recusa do bafômetro? A recusa já gera a ideia de não ter prova contra isso. Então, aí vai desclassificar o crime do artigo 306, né? Que é dirigir sob influência de álcool. O que a gente pode... Cabe ao agente policial provar circunstâncias diferentes, trazer elementos. E aí esses elementos é o seguinte, achou de cerveja, latinha de cerveja, ele está fedendo cerveja, ele pode falar o seguinte, a minha amiga derrubou a cerveja. Isso tudo é um elemento probatório, tudo é prova. Ele vai ter que tentar provar. Se não, no último caso, ele solta o bafômetro para fazer um exame de sangue. Mas aí, ele não é obrigado a fazer isso, né? O que acontece? Esse dispositivo 165A, ele transformou um direito e um contra-direito. Porque imagina o seguinte, se eu estou totalmente inocente, e eu estou numa situação de risco que possa presumir que eu bebi, porque eu estava acompanhando todos os meus colegas, estavam bebendo, tinha latinha de cerveja. Normalmente ele está dirigindo, ele não bebeu nada, ele está dirigindo para a turma que prefere. Seria interessante soprar o bafômetro nesse sentido, porque aí ele tem um elemento probatório para provar a sua inocência, nesse sentido. Porque aí ele tem uma circunstância que possa caracterizar, né? Imagina o seguinte, professor, entendi que a recusa constitucionalmente, levando a juíza, eu consigo anular. Mas eu tenho elemento, eu acho latinha de cerveja lá, ele está cheirando álcool, só que ele não está perdendo equilíbrio nem nada. Então, o agente policial consta isso tudo, chama testemunhas. A melhor forma de provar sua inocência, nesse caso, porque ele estava dentro de um grupo, e o grupo jogava cerveja, brincava dentro do carro, aquelas coisas que acontecem com adolescentes, né? A adolescência está ficando já no adulto mesmo também, né? E aí o que a gente pode pensar nesse sentido? O interessante seria ele fazer o exame. E quanto à dose de álcool ingerida, mudou alguma coisa ou continua a mesma? Nós temos ainda... Isso é muito pouco, não? É muito pouco, né? Assim, alguns vão falar em copo de cerveja, tudo. Inclusive... Não adianta um copo de cerveja? Mas eu tenho o parâmetro correto aqui. Na realidade, é isento quando for abaixo de 0,4 miligramas. E isso é equivalente ao quê? A um copo de cerveja? Muito menos. Menos um copo? Menos um copo. Agora, a gente tem que colocar o seguinte, nós já fizemos aquela ideia de, ele enxalgante bocal, bombom de licor. Você tem direito de fazer uma contraprova, porque isso também desaparece em 15 minutos. Né? Se você comer um chocolate de licor, realmente vai acusar no bafômetro. Vai acusar de imediato. Mas você pode e tem o direito de fazer uma contraprova, repetir o exame depois de um tempo, né? Higieniza todo o equipamento e você pode fazer isso também. Mas como fazer o exame de quê? Imagine o seguinte, você acabou de... passou na televisão que se você beijar uma pessoa que bebeu, o bafômetro vai te acusar. Mas isso dura menos de 15 minutos. Então aí o policial vai ter que ficar lá esperando os 15 minutos? Tem que esperar, você tem direito à contraprova. Você tem direito, é um direito, então você pode fazer isso, né? E a punição meramente administrativa, né, que é multa, né, uma multa pequena, né, de 2.934, né, mais 7 pontos, né, e suspensão da carteira por 12 meses, né, olha que interessante. Gente, vamos pensar direito aí, hein? É carinho, viu, salgado. Aí é só uma medida administrativa quando for menor que 0,35 miligramas de álcool, né, que tem que ser superior a 0,04 e a menos de que 0,34. Acima disso, também tem a multa, também tem a suspensão da carteira, né? Os pontos, mais o crime do artigo 306, né? Que é uma pena que vai até 3 anos, né? Cabe fiança, ainda continua cabendo fiança, né? Fiança perante o delegado, nesse caso, né? Porque só não teve homicídio, não teve lesão, como você simplesmente é preso embriagado.
Tá, então o negócio é pensar direito, não beber e não beijar aquelas beberronas por aí, né? É bom evitar, né? Mas você tem direito contra a prova. Bom, direito à contraprova, você falou de 15 minutos que duram o efeito de alguns drops, algumas coisas nesse sentido aí. Tem coisas que duram mais esse efeito aí para que possa prejudicar o policial para que ele tenha que ficar esperando lá? Na realidade, o policial já está lá e não custa nada fazer a contraprova, esperar. É uma questão de prudência, né? É uma questão de prudência, porque até mesmo que a pessoa conduzida pode falar, não, eu quero fazer um exame de sangue. Não é obrigado, mas eu posso fazer. É um exame mais conclusivo, né? Sua inocência. E você também transformar uma realidade, uma aparência em criminalizar uma pessoa é muito injusto, né? Então, os agentes policiais, os servidores públicos, como o nome diz, são servidores públicos, eles têm que ter um mínimo de bom senso, né? Se a pessoa está se prontificando, está afirmando, então pode ser que realmente aconteça uma história seguinte, comer um licor, um bombom de licor, ou simplesmente um beijo, né? Já foi demonstrado que é possível, né? Mas isso tudo dura de forma momentânea, né? 15 minutos, um pouco mais a menos, né? Não vai fazer diferença para evitar toda uma estrutura processual e uma demanda judicial que é mexer com toda a máquina jurídica, né? Tá, essa lei já está em vigor? Não, a questão da recusa ainda já está em vigor, mas em relação à alteração das penas do homicídio culposo e da lesão corporal... Isso, dá 3.546. 3.546 daqui 120 dias, né? Então ela vai entrar em vigor. Ela transforma de forma mais severa, né? Ou seja, coloca que o homicídio culposo, né? Que é sem intenção, né, de praticar o ato, mas que é agido por imperícia, imprudência ou negligência, tem uma pena maior. Que nesse sentido o legislador colocou de forma louvável, né? Que ao qualificar a questão do uso de álcool na condução de veículo, ele colocou uma pena mais severa para conscientizar ou tentar conscientizar as pessoas que bebem e dirigem. Tá, então vamos lá. O seu conselho para os nossos ouvintes, aqueles que gostam do molinho, né, e com combinação com volante. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Quem beber não dirige, né? Ou então você leva o seu companheiro da rodada, né? Aquela pessoa que não bebe, né? Ou então aciona o táxi, Uber, ou então pede o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a esposa para te buscar. Então esses são os conselhos, né? Para evitar justamente isso, né? Apesar da discussão jurídica que nós colocamos aqui, que tem os pormenores, eu como advogado eu tenho que orientar isso, mas a intenção, o ideal é que não beba e nem dirija. Ou seja, evitar. Ok. Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar aí? Não, é só isso mesmo. Eu achei interessante esse espaço, Geraldo Félix, aqui para a comunidade dos ouvintes, porque eu recebi vários WhatsApps que falam a legislação proíbe fiança. Mentira. No caso da modalidade qualificada do homicídio culposo, vai proibir a fiança perante o delegado, não perante o juiz, porque não é crime hediondo. Então isso está errado. Tem gente divulgando, inclusive professores e outras pessoas da área respectiva. Outra situação berrante colocou, falando que na modalidade culposa não admite mais a substituição. Se você for condenar, a substituição em pena restritiva de direito. Isso é uma mentira, porque o artigo 44 vai falar que na modalidade dolosa, até 4 anos. Porque a modalidade culposa aumentou a pena acima de 4 anos, né? Porém, culposa ainda admite a substituição, pouco importa a quantidade da pena. Então também é outra inverdade, né? E o legislador, ao qualificar a lesão corporal culposa mediante álcool, bem como também o homicídio culposo, ele pediu também a questão do SUSI, que é a suspensão do processo, que é um benefício legal, justamente para deixar mais intacto a ideia da efetivação entre pena e resultado para a sociedade conscientizar. Isso foi extremamente importante. São esses aclaramentos que eu acho que aqui o momento nos dá, né, para tentar trazer essas informações. Então, eu gosto sempre de dizer isso aqui. Eu conversei então com o doutor, mestre e professor Charley Teixeira Chaves, ele que é doutor em Direito Processual pela PUC Minas, mestre e especialista em Direito Processual. Doutor, quando quiser, os microfones da 87 FM vão estar sempre abertos. O nosso intuito é esse mesmo, foi deixar a população bem informada, e é claro, você também. Então, sempre que quiser, as portas vão estar sempre abertas para você vir aqui e ajudar a gente a fazer esse trabalho. Novamente eu agradeço, né, ao Geraldo Félix, né, por ter esse momento de espaço de aclaramento de conteúdo, né, jurídico, né, agradecer os ouvintes, né, da Rádio 87 FM, né, comunitária, né, e muito obrigado. Ok, um abraço, boa tarde.